Sabe aquele copo de água perfeitamente imóvel descansando em cima de uma mesa? Uhum. Aquele frasco de vidro no laboratório com um líquido colorido e translúcido que parece estar, tipo, em paz absoluta. Uhum. A clássica imagem da calmaria. Exato. É o cenário de um campo de batalha invisível e completamente caótico. Porque olha só, a superfície está lisa, não tem bolhas, nada se move a olho nu. A impressão que dá para quem está olhando é que a natureza simplesmente, sabe, terminou o trabalho ali e foi descansar. Mas quando a gente mergulha no mundo da química estrutural, de repente essa calmaria toda se revela como, tipo, a maior ilusão de ótica do universo. E é exatamente esse o nosso foco neste mergulho profundo de hoje. A nossa missão aqui é desmistificar totalmente essa ideia de que a química é estática. Com certeza, porque a gente costuma julgar o mundo físico pelas evidências que os nossos olhos conseguem captar, né? Se a cor de uma mistura parou de mudar ou se o material parou de fazer bolhas, a conclusão lógica de que o processo chegou ao fim. A fábrica fechou as portas e todo mundo foi para casa. Isso, perfeito. Mas a ciência exige que a gente desconfie dessa intuição inicial, né? E olhe para a mecânica que opera ali por baixo do capô da realidade. E para ajudar a gente a entender o que realmente está rolando por baixo desse capô, nós trouxemos para a mesa um material fantástico. É um guia de laboratório com o título Estudo Qualitativo de Equilíbrio Químico. Um roteiro muito bom, por sinal. Muito. E a proposta desta análise não é ficar recitando fórmulas áridas ou focar naqueles jargões difíceis. A ideia é usar esse documento para entender como o próprio universo mantém o seu equilíbrio diante de mudanças drásticas. É sobre as regras invisíveis que regem tudo, né? Exatamente. E o documento base começa justamente confrontando esse mito de que as reações químicas são tipo estradas de mão única que simplesmente terminam. O texto introduz a realidade de que muitas reações, na verdade, não chegam a um fim definitivo. Elas não param, não. Não param. Elas atingem um estado de equilíbrio. É um ponto onde tanto os ingredientes originais, que a gente chama de reagentes, quanto o resultado final, os produtos, continuam presentes no mesmo recipiente. Eles ficam ali misturados e interagindo. Macroscopicamente, nada muda. Sim, visualmente nada, mas microscopicamente o cenário é frenético. Eu gosto muito de pensar nisso imaginando alguém caminhando no sentido contrário de uma esteira rolante de academia. Ah, essa analogia é ótima. Sabe como é? A esteira está puxando a pessoa para trás a, digamos, 5 km por hora. E a pessoa está caminhando para frente exatamente na mesma velocidade, a 5 por hora, para quem olha de fora pela janela do prédio. A pessoa está congelada. Exato. Absolutamente congelada no espaço. É uma estátua. E essa seria a visão macroscópica da estática. Mas se a gente for olhar de perto, cara, tem um esforço tremendo acontecendo. Muito esforço. Músculos se contraindo, suor escorrendo, uma quantidade enorme de energia gasta loucamente apenas para manter essa ilusão de mobilidade. A imagem da esteira rolante ilustra a termodinâmica muito bem. E se a gente expandir isso para o tamanho de um frasco de laboratório, nós precisamos imaginar, tipo, bilhões de esteiras operando simultaneamente. Caramba, bilhões? Bilhões. A reação direta, que constrói os produtos, e a reação inversa, que desmonta esses produtos e transforma eles de volta nos ingredientes originais, isso está acontecendo sem parar. E o detalhe que encora tudo isso é a equivalência de forças. Elas acontecem em velocidades rigorosamente iguais. E é essa velocidade igual que cria a ilusão de que o sistema parou, certo? Perfeito, a mesma velocidade nos dois sentidos. Ok, vamos desvendar isso. Como é que a ciência conseguiu provar que essa corrida microscópica na esteira está realmente acontecendo? Porque, assim, se o copo parece perfeitamente inerte e parado, o que impede a conclusão de que as moléculas não estão só tirando uma soneca? Como medir o que não se move visualmente? O que é fascinante aqui é a estratégia que os pesquisadores desenvolveram para rastrear o invisível. E o nosso guia menciona isso, que é o uso de radioisótopos. Radioisótopos. Isso. A gente pode pensar nos radioisótopos como pequenos rastreadores de GPS, sabe? Ou marcadores luminosos que são anexados a moléculas bem específicas. Ah, para ver para onde elas vão? Exato. O teste lógico é simples. Se a reação tivesse realmente parado,
Se a fábrica estivesse fechada, adicionar um novo reagente marcado com esse rastreador numa solução que já está equilibrada significaria que ele ficaria ali isolado. Ele ficaria só do lado dos reagentes, porque não tem mais conversão acontecendo. Faria todo sentido. Se o trânsito parou, o carro com o rastreador fica estacionado na mesma rua para sempre. Contudo, a observação prática destrói essa premissa. Sério? Completamente. Quando esse material marcado é introduzido, a radioatividade começa a aparecer quase imediatamente do lado dos produtos. E, se a gente continuar observando, a assinatura radioativa volta a aparecer nos reagentes originais. O material viaja de um lado para o outro da equação química continuamente. Nossa, então é uma via de mão dupla constante. Constantemente ativa. Essa é a evidência irrefutável de que o equilíbrio é dinâmico. As ligações químicas estão sendo desmanchadas e refeitas infinitamente e a esteira nunca desliga. O conceito de que a estabilidade exige movimento e um esforço constante muda completamente a forma de olhar para o mundo material, né? Muda tudo! Mas, bom, se a gente estabeleceu que o sistema está em uma corrida contínua na esteira, o que acontece quando alguém vai lá e dá um empurrão nesse corredor? Aí o equilíbrio tenta se salvar. E o legal é que o guia de laboratório nos leva dessa teoria invisível para uma demonstração visual que é brutal e lindíssima, usando cores. E aqui a gente entra no mundo de dois íons bem específicos, o cromato e o dicromato. Esse é um sistema clássico na química experimental. É famoso, né? Muito. Porque a resposta do sistema à perturbação é traduzida em um sinal visual imediato. O documento descreve que os íons cromato dão uma coloração intensamente amarelada para a solução aquosa. Por outro lado, os íons dicromato entregam uma coloração alaranjada. Amarelo e laranja. Isso. E eles coexistem na solução em um estado de equilíbrio contínuo. A equação que o roteiro apresenta coloca o dicromato e a água de um lado e o cromato junto com íons de hidrogênio, o famoso H+, do outro lado. E o roteiro, pelo que eu vi, cria um verdadeiro teste de estresse tático no sistema. Porque, em vez de focar apenas em contar gotas, o experimento pede para preparar 2 fileiras idênticas de 5 tubos de ensaio. Uma fileira para o cromato e outra para o dicromato. Para ter o controle de tudo. Exato. A partir daí, o sistema é atacado por diferentes flancos. Em um tubo, a pessoa introduz ácido clorídrico. No tubo seguinte, ataca com hidróxido de sódio, que é uma base forte. Que já muda completamente o jogo. Totalmente. E no terceiro, entra um sal de bário, o cloreto de bário. E nos últimos tubos, a estratégia mistura esses agressores simultaneamente. É um caos planejado. A intenção de bombardear o sistema com ácido, depois com base e depois com sal, não é nem um pouco aleatória, sabe? Tem um propósito bem claro. Sim. O objetivo é introduzir elementos que reajam diretamente com as peças que já estão lá no tabuleiro. Os íons de hidrogênio do ácido, ou a hidroxila da base, ou o bário do sal, vão forçar o sistema a reagir a diferentes pressões externas para tentar sobreviver à perturbação. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o texto relata um comportamento visual muito dramático. As cores mudam rápido. Sim. Em uma solução onde se adicionou o ácido, enchendo o ambiente de íons H+, e baixando o pH, a solução inteira fica alaranjada. O equilíbrio se deslocou para formar mais dicromato. Mas quando se adiciona a base, o pH sobe, a solução desloca para o outro lado e fica amarela, dominada pelo cromato. É como uma gangorra. Exatamente. Mas espera, a matemática disso não fecha de imediato para mim. O ácido clorídrico é um líquido incolor, transparente como a água. Como é que pingar gotas de um líquido incolor num tubo dita de qual lado o cabo de guerra químico vai pender, para decidir entre o amarelo e o laranja? O que o sistema está, lendo? Se conectarmos isso ao panorama geral, nós precisamos invocar um conceito central da química que, inclusive, é amplamente recomendado na leitura do roteiro original, que é o princípio de Le Chatelier. Henri Le Chatelier. Ele mesmo.
Ele observou e documentou uma regra fundamental do comportamento da matéria. Quando um sistema que já encontrou o seu ponto de paz, o seu equilíbrio dinâmico, sofre uma perturbação externa, ele obrigatoriamente vai se reorganizar. Para tentar minimizar o estrago, né? Exato, para tentar minimizar ou anular essa perturbação. O sistema quer restaurar o status quo de qualquer jeito. É tipo um instinto de sobrevivência molecular, um mecanismo de adaptação pura. E a mecânica disso explica a mudança de cor. Na equação da nossa gangorra química, o lado direito contém os íons cromato, que são amarelos, e os íons H+, que representam a acidez. Tá, entendi. Ao pingar o ácido clorídrico incolor, ocorre um despejo massivo de íons H+ no tubo. O sistema identifica um excesso, uma anomalia nesse lado da gangorra. Fica pesado de um lado. Isso. E para minimizar esse estresse e consumir o H+ que está sobrando, a reação inversa é acelerada. O sistema começa a forçar a união do H+ excedente com o cromato amarelo, transformando eles em dicromato, que é laranja, e água. A perturbação é engolida, o amarelo desaparece e o laranja dormir no tubo. Incrível. É a natureza lutando para amortecer o golpe. E a resposta base segue a mesma lógica, mas invertida, né? Exatamente a mesma lógica. Porque ao introduzir o hidróxido de sódio, essa base atua como uma esponja, consumindo e sequestrando o H+ que estava na solução. E aí falta H+. O sistema detecta que o seu H+ foi roubado. E para repor a perda e anular o estresse desse roubo, ele acelera a reação direta, quebrando as moléculas do dicromato alaranjado para gerar mais cromato amarelo e liberar mais H+ no processo. É de uma elegância imensa, né? O sistema tenta cobrir o buraco que foi criado. É genial. Mas o guia não nos deixa parar por aí. Ele introduz o cloreto de bário. E aqui o cabo de guerra fica bem mais denso. O uso do cloreto de bário introduz um novo tipo de estresse, que é a precipitação. O bário reage fortemente com o cromato amarelo para formar cromato de bário, e esse é um composto sólido insolúvel. Ele literalmente cai para o fundo do tubo de ensaio como um pó, né? Isso. Ao transformar o cromato que estava dissolvido no líquido em um sólido isolado lá no fundo do vidro, o bário atua tipo um aspirador de pó. Ele remove ativamente um dos componentes do equilíbrio da fase aquosa. O que cria um vácuo no sistema. O sistema olha e percebe que seu lado amarelo da equação está simplesmente sumindo. E entra em pânico. Exato. Então, guiado pela regra de Le Chatelier, ele começa a devorar o dicromato alaranjado desesperadamente para produzir mais cromato e preencher aquele buraco deixado pelo pó sólido. E o roteiro vai além. Vai mesmo. Ele propõe misturar o cloreto de bário com o ácido no mesmo tubo, criando forças completamente conflitantes. O bário quer precipitar o cromato e puxar a reação para a direita, enquanto o ácido injeta H+ e tenta empurrar a reação para a esquerda, para o laranja. É uma briga boa. É a prova física de que o equilíbrio não é apenas um estado passivo, mas o resultado final de tensões matemáticas competindo ali em tempo real. E, olha, até este ponto do experimento, o sistema foi perturbado apenas através da adição ou remoção de matéria, alterando as concentrações químicas. Mexendo na quantidade das coisas. Isso. Só que o próximo passo da metodologia avança para uma perturbação diferente, provando que o ambiente físico ao redor da solução é um participante muito ativo no destino das reações. Passamos do estresse material para o estresse energético. E assim nós entramos na seção sobre a temperatura e o cobalto. O material nos apresenta um novo par de competidores. De um lado da equação, temos os cátions hexaaco-cobalto. O nome complexo, mas a cor é linda. Verdade, é um complexo químico que entrega uma cor rosa vibrante. Do outro lado, os ânions tetraclorocobaltato, que exibem um azul intenso e bem profundo. E o procedimento descreve a preparação de 3 tubos contendo a solução de cloreto de cobalto. O primeiro fica como padrão. Isso, primeiro tubo é isolado como testemunha, a referência inalterada. Nos outros 2, injeta-se ácido clorídrico concentrado até que a solução atinja uma coloração violeta. E atingir essa coloração violeta
é a pré-condição essencial para que o efeito da temperatura possa ser visualizado de forma clara. Não é apenas para deixar o líquido com uma cor bonita. Então, o que isso tudo significa na prática? Quer dizer que as duas coisas estão lá juntas. Pois é, no contexto do que estamos discutindo, a cor violeta funciona como a prova irrefutável daquele cabo de guerra simultâneo que a gente falou. O violeta não é rosa puro, nem azul puro. É a mistura ótica perfeita dos dois. Metade de cada lado. Exato. Isso significa que ambas as estruturas químicas estão nadando no mesmo espaço, equilibradas, existindo ao mesmo tempo. E o roteiro demonstra que a temperatura atua quase como um seletor de sintonia. O tubo 2 é mergulhado em um banho-marinha em ebulição, altamente aquecido. O tubo 3 é mergulhado em um banho de gelo triturado. E o violeta simplesmente desaparece. Desaparece. O tubo aquecido muda de cor para um lado e o tubo congelado muda para o outro. O calor dita as regras do jogo. A chave de compreensão aqui é parar de ver a temperatura apenas como uma condição externa, tipo o clima do laboratório, sabe? E começar a encará-la como um reagente, um ingrediente físico da equação. Faz todo sentido. Nas reações químicas, a energia térmica é consumida ou produzida. Uma reação endotérmica exige calor, ela absorve energia do meio para conseguir acontecer. Já uma reação exotérmica faz o oposto, ela libera calor no ambiente. Então, quando o tubo é mergulhado no banho-maria quente, uma quantidade massiva de energia térmica está sendo injetada na mistura. Exatamente, o ambiente está enchendo o sistema de calor. E mais uma vez o sistema entra em alerta por causa do estresse. Ele percebe o excesso de calor escaldante e precisa encontrar uma forma de se resfriar internamente. E a única maneira de anular esse excesso de calor, de novo obedecendo ao Le Chatelier, é favorecer a direção da reação que absorve energia térmica, que é a reação endotérmica. Fica óbvio quando a gente pensa assim. Fica, né? O equilíbrio se desloca agressivamente para o lado que consome o calor excessivo do banho-maria, resultando na predominância do azul. Inversamente, quando o outro tubo é afundado no gelo, o frio extremo rouba a energia do sistema. A solução entra num déficit energético. Sim, e para compensar e tentar se aquecer, o sistema acelera a direção exotérmica da reação, que é aquela que fabrica calor, o que altera a concentração de volta para a estrutura que reflete a cor rosa. É genial. E a beleza metodológica desse bloco do experimento vem logo em seguida. Porque o roteiro não permite que o processo pare por aí e instruir a fazer a inversão física dos tubos. Essa é a melhor parte. O vidro que estava fervendo no banho-maria é transferido diretamente para o gelo. E o vidro que estava congelando é mergulhado na água fervente. E a resposta do material é praticamente imediata. A cor muda de novo. A cor azul profunda volta a ser rosa vibrante. E o rosa vira azul. Esse vai e vem constante e controlável valida o princípio do equilíbrio dinâmico de forma, irrefutável. As moléculas não foram quebradas ou destruídas de maneira permanente. Elas apenas adaptaram a arquitetura delas instantaneamente às demandas térmicas do ambiente. Essa capacidade de manipulação e reversão infinita é a assinatura do controle científico, eu acho. Compreender que adicionar calor empurra o sistema em uma direção, enquanto retirar calor puxa de volta, fornece uma ferramenta de previsibilidade. Sim, o experimentador deixa de ser um mero observador, sabe? Ele passa a ser o arquiteto do estado da matéria, guiando o sistema para onde ele quiser. É quase uma experiência artística, né? Manipular componentes químicos invisíveis apenas ajustando o termômetro ou pingando líquidos incolores e ser recompensado com mudanças tão drásticas e vívidas para amarelo, laranja, rosa, azul e violeta. Mas tem um outro lado nisso. Tem sim. No entanto, essa estética toda de laboratório carrega um peso enorme. A estrutura do nosso guia faz uma transição que afasta a mente desse encantamento visual e aterra a gente brutalmente na realidade. A última parte do documento não fala de cores. Fala de consequências. Exato. A seção foca inteiramente na disposição e no descarte dos resíduos químicos gerados durante essa dança molecular toda. Isso levanta uma questão importantíssima na rotina de qualquer ambiente experimental. Porque a química teórica, lá no papel, ela é limpa e não deixa rastros.
Mas a química prática gera passivos físicos bem substanciais. E o documento se torna extremamente rígido e imperativo nessa etapa. Ele afirma, sem margem para interpretação, que as soluções contendo os íons manipulados, como cromato, dicromato e cobalto, não podem, sob nenhuma hipótese, ser escoadas para a rede de esgoto comum. De jeito nenhum. O roteiro exige um recipiente de descarte específico e rigorosamente rotulado. E a lista de elementos contida nesse rótulo assusta pela toxicidade crua. Antimônio, arsênio, bário, bismuto, cádmio, cobalto, cobre, chumbo, cromo, estanho, mercúrio, níquel e prata. Essa lista é um lembrete físico de que os blocos de construção usados para demonstrar o princípio de Le Chatelier são elementos que o mundo biológico simplesmente não consegue processar. O encerramento do experimento com essa exigência de descarte não é só um adendo burocrático, né? É a culminação da responsabilidade científica. Entender como o equilíbrio químico funciona no nível molecular obriga a gente a entender o impacto sistêmico macroscópico da pesquisa. Tem que olhar para o todo. Sim, porque os mesmos metais dos que criam cores lindas num tubo de ensaio atuam como venenos persistentes se acumulados em lençóis freáticos ou tecidos biológicos. Com certeza. A execução de um procedimento científico não termina quando os dados são anotados. De forma alguma. Ela só termina quando o impacto material do experimento é contido e gerenciado. Essa transição da maravilha microscópica para a obrigação macroscópica demonstra o quão ancorada na realidade a pesquisa precisa ser. E olha, fazendo uma síntese mais abrangente do percurso que fizemos em cima desse experimento de equilíbrio químico. Foram muitas etapas. Muitas. Nós desconstruímos a fachada de um copo de água aparentemente em repouso, observamos que o fim de uma reação é, na verdade, uma corrida incansável numa esteira. Comprovado pelos radioisótopos lá no começo. Isso. Acompanhamos a manipulação de concentrações entendendo a matemática por trás da mudança do cromato amarelo para o dicromato laranja quando o pH ou o bário forçavam um lado da corda. E exploramos a energia térmica como uma ferramenta física, que altera os íons de cobalto de rosa para azul em resposta direta ao calor e ao frio. E tudo sob a regra inquebrável de adaptação de Le Chatelier. O padrão comportamental da matéria exposto aqui é focado puramente em compensação. Cada perturbação gerou uma reação proporcional e oposta para dissipar o impacto do ataque. Um lembrete de que o mundo reage à pressão, não quebrando imediatamente. Mas flexionando e mudando de forma. Perfeito, flexionando e mudando de forma. E sabe, essa lógica fundamental de adaptação que a gente observa em tubos de ensaio me leva a um pensamento provocativo final para a gente encerrar o mergulho profundo de hoje. O que você tem em mente? É algo que transcende totalmente o laboratório de química e as fontes originais que analisamos. Se a regra de Le Chatelier dita que sistemas estressados resistem a mudanças bruscas e, assim, invariavelmente deslocam suas peças internas para encontrar um novo ponto de equilíbrio, Onde você quer chegar? será que esse exato mesmo conceito não dita a forma como as nossas sociedades e os nossos ecossistemas operam em grande escala? Nossa, a ampliação desse princípio para dinâmicas globais é uma estrutura analítica poderosa. É porque basta pensar nisso sem filtros tão complexos. Quando a temperatura climática global aumenta fisicamente, ou quando pressões extremas e estressantes são injetadas repetidamente nas cadeias de suprimentos da economia global, a estrutura da nossa civilização não colapsa instantaneamente. Ela tenta compensar. Exato. A natureza e a sociedade vão resistir, vão tentar amortecer o golpe e consumir a perturbação. Mas a grande incógnita é: qual será um novo formato desse equilíbrio dinâmico no longo prazo? Porque o sistema não volta a ser exatamente o que era antes. Não volta. A adaptação será forçada e o resultado pode ser irreconhecível. Fica a reflexão sobre quais cores o nosso mundo vai assumir no futuro quando finalmente terminar de absorver as pressões extremas que estão sendo injetadas no sistema agora. É verdade. Analisar o comportamento invisível das moléculas acaba fornecendo a linguagem necessária para diagnosticar a resiliência e as consequências das nossas próprias ações, né? O microcosmo espelhando o macrocosmo de forma implacável. Sempre que olharmos para um cenário ou objeto que parece permanentemente imóvel e inalterado, acho que vale a pena lembrar da pessoa correndo sem sair do lugar na esteira.
por baixo de qualquer calmaria superficial, existe um motor imenso de adaptação, garantindo que as coisas continuem existindo. O nosso muito obrigado a quem acompanhou esta jornada pelas dinâmicas ocultas da matéria. Continue observando de perto o que parece estar parado. Até o próximo mergulho profundo.